Bem-vindos a todos e todas ao espaço virtual do Instituto Lula. Meu nome é Melissa Cambuí, eu componho a coordenação do setor de cursos aqui do Instituto, e é com satisfação que, em nome do Instituto Lula, eu dou as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste espaço de formação e aos nossos convidados e às nossas convidadas que irão comentar e discutir o tema de hoje do webinar. Esse webinário compõe o ciclo de estudos e pesquisa denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é resultado da chamada pública para a realização de estudos e pesquisas que o Instituto realizou em 2021 e que agora está em sua etapa final. Serão 18 webinários aqui nesse espaço virtual, com a presença de autores e convidados, com a mediação e comentários do Jorge Abraão, que é curador do ciclo. Para nós é uma satisfação contar com a sua participação e também gostaríamos de agradecer aos convidados e às convidadas e a todos que estão envolvidos na produção desse webinar. Fica com a gente, curta, comente, acesse as redes sociais do Instituto Lula e ajude a gente a divulgar. O Instituto precisa de vocês nessa tarefa de fazer chegar a cada vez mais pessoas esses estudos e essas pesquisas. Vamos começar. Jorge, a palavra está com você. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de trabalho e discussões internas, esse é um momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões de convidados externos sobre os seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas, vamos salientar, estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto Lula e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento e soberania nacional, à redução das desigualdades, ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, um grupo de acompanhamento de temas estratégicos do Instituto Lula. E serei o mediador da nossa conversa e também, se houver tempo, pretendo fazer alguns comentários ao trabalho da Vanessa. Hoje, o estudo a ser discutido no webinário é parte de um dos temas do referido edital, Soluções Alimentares para Combater a Fome diante das Mudanças Climáticas. E tem como título, o título de hoje, é Combater a Fome e Salvar o Planeta. Este é um estudo esse estudo foi desenvolvido e será apresentado por Vanessa Negrini, que é mestre e doutora em Política de Comunicação e Cultura da UNB, Universidade de Brasília, professora da disciplina Mobilização Pública e Direitos Animais na mesma universidade, coordenadora executiva do Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidade, NEDAI-CEAM-UNB, coordenadora do Setorial de Direitos Animais do PT e primeira suplente de deputada federal do PT-DF. Este trabalho será comentado e debatido por Alan Rodrigues de Campos Silva, que é geógrafo, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é pesquisador visitante na Universidade de St. Thomas, nos Estados Unidos, participante dos grupos de estudos do Laboratório de Geografia Urbana da USP e do Observatório das Migrações no Estado de São Paulo. É membro também do Fórum Popular da Natureza e pesquisador associado à rede Data Luta Brasil. Feitas essas apresentações, eu queria dizer a todos que eu apresentei o currículo aqui de todos, mas se quiserem fazer correções, fiquem à vontade, tá? Então, feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra à Vanessa para que ela possa fazer a apresentação do seu trabalho num espaço aí de 20 a 30 minutos. Vanessa, o tempo agora é seu, e se você passar um pouquinho, eu puxo a orelha, tá bom? Obrigada, professor Jorge. Em nome de quem, né, eu cumprimento o Instituto Lula pela abertura deste edital com temas tão importantes, né, tão atuais e tão fundamentais para a vida humana, para a vida de todos na Terra, né? Obrigada ao professor Alan, que se dispôs a estar conosco aqui hoje, né, colaborando, contribuindo com
a revisão desse trabalho. Obrigada também aí ao Leonardo, que está na equipe técnica, proporcionando a viabilidade deste webinário. Então, soluções alimentares para combater a fome diante das mudanças climáticas. Nós realizamos essa pesquisa no âmbito do NEDAI, que é o Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades da UNB, com uma equipe. Pode passar a próxima página? Eu gostaria de apresentar a equipe, né? E como agradecimento também, que eles se dedicaram. Nós trouxemos aí uma equipe composta por biólogos, veterinários, nutricionistas, sociólogos, advogados, comunicadoras, justamente para a gente trazer aí um olhar multidisciplinar sobre o fenômeno da fome e os seus desdobramentos no clima, no meio ambiente, né? Seria impossível a gente olhar todo esse fenômeno sobre um único prisma. E o trabalho, ele foi, sobretudo, aí de revisão bibliográfica, né? E a partir desse debate multidisciplinar. E como nosso objetivo é popularizar, né, esse conhecimento ao máximo, esses resultados, né, alcançados, a gente consolidou aí na publicação de um livreto popular, que nós estamos aí nominando Combater a Fome e Salvar o Planeta, né, esse material que será disponibilizado aí em breve pelo Instituto Lula. Bom, pode passar o slide. Bom, esse livreto, ele foi dividido em 3 partes. Inicia a gente fazendo uma contextualização do cenário, né, mostrando que se trata aí de um debate inadiável pela vida humana na Terra. Nós temos hoje aí um cenário com 811 milhões de famintos e uma população que vai saltar dos 8 bilhões atuais para 11 bilhões de pessoas até 2050. E aí a grande pergunta que não quer calar: como é que nós vamos garantir alimentação para tantos humanos, se agora a gente não dá conta? E mais que isso, como é que a gente vai garantir essa alimentação de tantos humanos sem destruir o planeta, sem esgotar os recursos do planeta? Né? A gente tem aí uma emergência climática que é imperioso a gente limitar o aquecimento global no máximo a 1,5 graus até 2030. Hoje, com o aquecimento atual, né, de 1,1 graus, as mudanças climáticas já estão causando perturbações sérias, né? Secas, calor extremo, inundação, ameaça à segurança alimentar, né? Já está ocorrendo em toda parte do planeta, né? E com as políticas atuais que a gente tem, né, de produção, de indústria, de consumo, essas políticas atuais, elas abrem o caminho para um aquecimento global acima de 3 graus, né? Isso aí é insustentável para a vida humana na Terra. O painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, né, o IPCC, ele sustenta que a emissão de metano, você controlar a emissão de metano causada pelo homem, seria uma das estratégias mais econômicas e rápidas para a gente reduzir a taxa de aquecimento global, né? E aí, quando a gente olha, né, para o nosso caso, que é o setor agrícola, onde que estão as emissões de metano? Proveniente, 32% vem aí da fermentação entérica da produção da pecuária, né? E aí o IPCC estima que para uma adoção de uma dieta saudável, né, globalmente, isso implicaria aí uma redução de aproximadamente 50% do consumo de carne, o que resultaria na redução dessas emissões de metano na ordem de 25%. Ou seja, são os desafios que impõem, né? A gente segue nesse capítulo introdutório mostrando que, falando sobre a produção capitalista de fome e sede. A gente sabe que o consumo de carne, ele faz aí parte da nossa cultura, ele contribui para o fornecimento de proteína e tudo, mas é uma conta que não fecha. Mais de 40% dos grãos mundiais hoje, eles são dados para os animais, na produção da indústria da carne, né? Ou seja, a maior parte da comida produzida no mundo não é dada para os seres humanos, é dado para alimentar outros animais que vão virar carne. E também 90% da água doce do mundo também é utilizada na produção agrícola, notadamente aí na pecuária. E é uma conta que não fecha, porque ao mesmo tempo que falta comida, sobra poluição nesse modelo que a gente elegeu, né, de priorizar
a pecuária. O Brasil, hoje, ele é o 5º maior emissor global de metano. Só que, especialmente vindo da pecuária. Só que a pecuária, ela só fornece 12% das calorias consumidas globalmente. Ou seja, é muita poluição e pouca comida, né? E hoje, no Brasil, você tem que a pecuária, ela responde por 80% do desmatamento da Amazônia e 50% do desmatamento do Cerrado, né? E isso, se você soltar lá para 2050, projeção de 11 bilhões de pessoas, né, que vão habitar o planeta, você estima aí que a gente vai precisar de um aumento de 70% na produção de alimentos. Se você for manter, privilegiando o padrão atual, né, que é o foco na pecuária, ainda que você derrube a última árvore da terra, você não vai ter terra suficiente para produzir tanta carne, né? O outro problema identificado: os lucros são privados, os prejuízos são socializados. A gente tem hoje que a indústria agropecuária brasileira recebe todos os anos algo na ordem de 12 bilhões e 300 milhões em subsídios governamentais, né? Sendo que a maior parte vai para fora do país, não gera riqueza aqui dentro, não gera comida, né? E, por outro lado, tem pesquisas que já mostram que cada 1 milhão de receita do setor, você perde 22 milhões de capital natural e danos ambientais. Ou seja, o lucro fica concentrado na mão do pecuarista. Os prejuízos é socializado pelo Estado, pela população que vai sofrer os impactos ambientais, né? A questão também do problema que a pecuária, né, a indústria capitalista da carne, ela não garante a soberania e a segurança alimentar. São duas coisas diferentes. Quando a gente fala da soberania alimentar, a gente está falando do direito dos povos definirem ali as suas políticas, suas estratégias, né, de produção, distribuição e consumo de alimentos. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando aí a garantia das pessoas terem acesso à alimentação nutritiva, algo que atenda ali às suas necessidades, né, físicas, biológicas e tal. Então, por que o agronegócio ele não favorece a soberania? Porque ele fica suscetível ao mercado externo. Então, se a carne está valendo mais lá fora, você vai abastecer o mercado externo, você não vai abastecer o mercado interno, né? E aí não favorece a segurança alimentar, porque o agronegócio ele é baseado ali na produção em larga escala, em monocultura, né? Ampla utilização de agrotóxico e tal. E essas monoculturas não vão garantir a variedade nutricional, né? Necessidade que vai suprir a necessidade da segurança alimentar da população, né? E uma coisa interessante, né? Enquanto aumenta a agropecuária, aumenta as exportações, cada vez mais vai diminuindo o plantio, a área de plantio das culturas que são fundamentais para a alimentação e segurança alimentar das pessoas aqui dentro. Então, ano após ano, a gente vem diminuindo aí a área de cultivo, por exemplo, do feijão, que é a principal fonte de proteína vegetal, né, fácil, acessível para toda a população brasileira. Cada vez que você privilegia o agronegócio, você está mandando produto para fora e está encarecendo o custo de vida da população aqui dentro, né? Nós passamos também discutindo a questão da resistência a antibióticos. A produção intensiva não tem como fazer a produção intensiva, né, de animais na escala que é feita do agronegócio sem a utilização intensiva de antibióticos, gerando aí um problema seríssimo, né, para a saúde humana. A resistência a antibiótico é um processo que ocorre natural, mas a utilização intensiva na pecuária está acelerando esse processo, né? A gente passa também pela discussão, né? E aí, por isso que foi muito bom a gente ter composto essa equipe multidisciplinar, com nutricionistas, com os veterinários, porque a gente pôde fazer essa abordagem holística para todo o problema, né, da pecuária, a sua repercussão, né, na fome, na ausência, na produção de fome e sede, né, e também nos riscos para o meio ambiente, para a saúde humana. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela já classificou as carnes processadas, salsicha, bacon, presunto, como grupo 1 de cancerígeno, ou seja, é produto capaz de provocar câncer, né?
Já a carne vermelha, que é boi, porco, né? Enfim, é grupo 2, ou seja, cancerígeno provável, né? Que é o mesmo grupo, por exemplo, do glifosato, que é aquele principal ativo de muitos herbicidas, né? Então, você teria coragem de beber um copo de herbicida, né? E a gente tem coragem de comer né, carne no volume que a gente tem comido. Então, não é muito coerente. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, ele recomenda a ingestão de carne vermelha no máximo 2 vezes na semana, num valor que não deve ultrapassar 300 gramas por semana, incluindo pouca ou nenhuma quantidade de carne processada. Se você olhar os níveis atuais nossos, que a gente está comendo pouca carne por causa da crise econômica, a gente está próximo a essa recomendação do INCA. Mas não é o ideal, porque é uma redução movida pelos impactos econômicos e não pela conscientização da saúde, pela conscientização dos impactos climáticos, né, pela redução da oferta global de água e comida, né? Então, por falta desse debate, as pessoas ficam o quê? Ficam revoltadas, né? Ficam insatisfeitas. Passamos aqui sobre a questão, né, do risco de novas pandemias, né? E aí nós temos aqui um dos maiores especialistas no Brasil e no mundo que discute esse tema, né? O professor Alain vai poder falar com bastante propriedade sobre isso. Tem relatório da ONU, né, que indica esse relatório de 2013, que ele já indicava ali que ao menos 70% das enfermidades que apareceram no mundo desde a década de 40 tiveram origem na exploração animal. Gente, inclusive a Covid-19, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né, que já levou aí a vida de 700 mil brasileiros e brasileiras. É fruto da nossa relação predatória, né, do meio ambiente, dos animais, com um desequilíbrio, né, para a saúde humana, colocando em risco todos nós. A conta é muito simples, gente. Nós temos hoje milhares de patógenos que vivem ali nas florestas, protegidos pelas barreiras das florestas. A partir do momento que você desmata, e cada vez a gente desmata mais para dar lugar às monoculturas que vão alimentar o gado, você fica cada vez mais suscetível a novas pandemias. Então, a gente não pode se enganar, né? Nós estamos vivendo a mais terrível, né, pandemia até aqui, mas não será a última, se a gente não mudar, né, as nossas formas de produção de alimento. Bom, então, pode passar a próxima página. No segundo capítulo do livreto, aí a gente vem com um pouquinho, né, de esperança, né? A gente colocou ali o caos, o cenário atual, mas tem esperança. E aí a gente começa a desbravar como promover sistemas alimentares resilientes, né? Como é que a gente vai alimentar o mundo sem acabar com o mundo, né? E a gente fez esse debate e elegemos fazer esse debate apontando que essas soluções elas devem buscar o equilíbrio ambiental e o respeito, né, ao meio ambiente e a todas as formas de vida. Então, o primeiro debate que a gente fez é a necessidade de superação de ilusões totalizantes. Gente, como que funciona a ótica capitalista? A ótica capitalista, ela funciona, e aí o sociólogo Boaventura Santos, ele fala isso, né, na teoria dele da sociologia das urgências e das emergências. No modelo dominante, para ele se impor, na sua ótica totalizante, não há alternativas. Então, a indústria capitalista da exploração animal, ele se impõe nessa ótica totalizante. E aí, a indústria da proteína animal, para poder lucrar com seu sistema de monocultura, ele precisa criar essa ilusão totalizante que proteína é sinônimo de carne, que cálcio é sinônimo de leite de vaca. Por quê? Aí a gente fica desesperado. E aí é bem emblemático essa foto que a gente coloca aí na abertura do slide. As pessoas, né, nesse cenário de fome e miséria que voltou, né, vergonhosamente voltou a assolar o Brasil, as pessoas indo buscar ossos, né, nas filas dos frigoríficos. Em outra cidade na Amazônia, salvo engano, as pessoas desenterrando frango podre que foi enterrado, que foi apreendido, eles descartaram, a população descobriu e foi lá e desenterrou aquele frango podre para poder comer. Mas por quê? A ilusão totalizante é tão forte que a pessoa acha, eu preciso comer carne, preciso comer nem que for um pouquinho de osso, ou eu vou morrer, porque eu preciso da carne.
né? Sendo que a riqueza que a gente tem, né, grão de bico, os feijões, né, você tem as outras formas de proteínas e de cálcio disponível de maneira farta, né, muito mais acessível no reino vegetal também. A gente tem a questão do desafio cultural, né? A gente sabe que a ideologia da carne ela está muito entronizada no nosso sistema cultural, né? E a gente sabe a cultura é um elemento definidor do povo, de uma nação, né? O sistema alimentar ele integra esse conjunto. Só que a boa notícia é que a cultura ela não é um elemento fixo. Porque, gente, imagina, se a cultura fosse um elemento fixo, a gente estava ainda no tempo da escravidão, né? A gente estava no tempo em que discriminação da mulher era permitido, né? E a cultura é um elemento que vai se modificando, é um processo natural. Eventualmente, o Estado é chamado a agir de forma a acelerar essa mudança cultural. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de citar é a questão do cigarro. Vocês lembram como era, né? Era glamuroso você entrar no elevador fumando, você fumava do lado de criança, tinha propaganda falando que fumar deixava mulheres grávidas podiam fumar porque o bebê ia nascer mais esbelto. Era vinculado com a imagem, né, de artistas, de esportistas, né? E aí você teve todo um movimento, foi provado que o cigarro era cancerígeno, né? E aí você teve um movimento de restrição da propaganda. Então, isso foi fruto do movimento da sociedade civil e foi regulamentado pelo Estado, ou seja, o Estado atuou como um impulsionador da mudança cultural, né? E estima-se que essa restrição da propaganda de cigarro, ela levou 33% dos brasileiros a pararem de fumar. Né? E nesse movimento, a gente tem aí vários países se movimentando, né? com regulamentação de propaganda, né? Por exemplo, na Inglaterra, né? Restringindo propaganda de refrigerantes, alimentos gordurosos. O Chile, que também proibiu publicidade, de degustação, brinde desses produtos com excesso de caloria, gordura. Né? Hoje, por exemplo, é muito comum nas escolas, né, ter esses produtos e as crianças, em vez de comer uma fruta, preferir um vegetal, vai querer comer um salgadinho, alguma coisa com origem de produto animal, porque tem a propaganda. Né? Um dos exemplos mais emblemáticos, assim, mais incisivos, foi a Holanda, que em 2018 ela recomendou que até 2030 a população mudasse radicalmente para uma alimentação à base de plantas. Olha que loucura! É um país que está se propondo ao desafio de se tornar o primeiro país vegetariano do mundo. Olha que coisa extraordinária. A meta é que ao menos 60% da população faça essa migração para a proteína à base de plantas. Né? Então, a gente tem exemplos, né, de como os países estão se conscientizando, né, e lidando de uma maneira mais responsável com relação a esse consumo de carne. A gente sempre cai aqui no Brasil, especialmente, onde o setor agropecuário é muito forte, a gente tem o argumento econômico, né? Porque a agropecuária impacta no PIB, é o setor econômico, né, com maior impacto no PIB. Só que a gente tem aí as estimativas da geração de empregos que poderiam ser criados, né, no Brasil, na América Latina, com a adoção dessa alimentação à base de plantas. Né? Então, cerca de 19 milhões de novos empregos poderiam ser criados. Né? Se você tivesse aí o estímulo, até porque a quantidade de mão de obra que você emprega nas monoculturas é bem menor do que aquela que você emprega na agricultura orgânica, familiar, né? Você gera muito mais postos de saúde, de trabalho. E aí a gente começa a discutir a questão das alternativas. Né? Como já falamos, se a gente supera a ilusão totalizante, a gente tem uma vasta gama de proteínas vegetais in natura que vão ser sempre melhores opções, né? Considerando tanto o impacto ambiental quanto a maior oferta de comida. Para você produzir 1 quilo de carne, você gasta 6 quilos de proteína vegetal. Se você pegasse toda essa quantidade de proteína vegetal que você dá para alimentar os animais e empregasse diretamente na alimentação de seres humanos, você teria uma oferta de comida muito maior. Então, estou com o meu temporizador aqui de 20 minutos, então em 10 eu tenho que concluir, vocês me ajudam a me manter no tempo.
Bom, então, assim, os alimentos in natura, a gente tem grão de bico, lentilha, soja, feijão, ervilha, todos eles com alto valor proteico, né? Podem ser preparados puro, em receita, hambúrguer, salsicha, almôndegas. Só que a gente compreende que a questão, até pela questão cultural, você tem aquela coisa da afetividade. A pessoa às vezes quer sentar na mesa, quer ver uma coisa ali com formato de hambúrguer, formato de salsicha, que você consegue fazer, mas às vezes na dinâmica, né, de trabalho, da modernidade, você não consegue. Então, em cima dessa realidade, se desenvolve todo um mercado, né, toda uma indústria de produção de proteína à base de plantas, né, de processados de proteína à base de planta. Claro, você consumir a proteína in natura vai ser sempre a melhor alternativa. Mas se você for comparar processados de origem animal com processados à base de plantas, as vantagens, né, para a saúde e para o meio ambiente, para os processados de proteína vegetal, são muito melhores. Em uma perspectiva de mercado, a gente tem que as proteínas alternativas elas vão se desenvolver aí com um potencial econômico muito grande. O mercado de proteína vegetal até 2040 deve valer 1,8 trilhão. 40% desse mercado vai continuar aí sendo pela proteína animal convencional. Mas 35% já vai ser proteína cultivada, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela. E outros 25% desse mercado vão ser de alimentos à base de planta. Ou seja, a carne de 2040, a maior parte da carne de 2040 não vai ser proveniente do reino animal. E como é que o Brasil vai se posicionar nesse mercado? A gente vai ficar no último lugar da fila ou a gente vai se posicionar como protagonista desse mercado? Né? E aí, a carne cultivada. O que é a carne cultivada? Ao contrário da proteína à base de plantas, que são produtos, né, que você faz, que você mimetiza ali o gosto, a experiência da carne, mas que são completamente feitas à base de planta, a carne cultivada, ela é carne mesmo. Só que ela é produzida sem um abate animal. Você extrai ali uma célula desse animal e é fomentado, né, em biodigestores, você é multiplicado essa célula e você consegue produzir ali a carne, só que vai ser sem o abate do animal. Atualmente, cerca de 70 startups trabalham no mundo, né, com carne cultivada. Singapura, ela já tem a legislação regulamentando a venda de nugget de frango de carne cultivada, ou seja, foi cultivado em laboratório sem matar nenhum franguinho, né? Então, assim, comparativamente à produção da carne convencional, né, a carne cultivada ela pode ser produzida com 92% menos impacto no aquecimento global, 93% menos poluente, 78% menos desperdício de água e 95% menos utilização de pastagem. É tudo flores? Não. A carne cultivada, ela é considerada um alimento ultraprocessado. Por quê? Não no produto em si. Quando você tira ela ali do biodigestor lá, que ela virou a carne, ela é a carne mesmo, da forma que a gente consegue. Mas para mimetizar a textura, o aroma, né? Você adiciona componentes que faz ela ser classificada como ultraprocessada. Né? Mas ainda assim, comparado com os ultraprocessados de origem animal, continua tendo as vantagens para a saúde e as vantagens ambientais. Né? E as vantagens para a questão do debate ético da exploração animal. Bom, então, rapidamente, né, de maneiras bem gerais, esse foi o debate que a gente se debruçou aí em quase 3 meses de diálogo, né, com esses pesquisadores de várias áreas. E aí a gente elencou, né, uma série de sugestões, ideias, recomendações, sabendo e compreendendo que não existe uma solução única, são caminhos, são estratégias, né, que a gente pode adotar e deveria pensar adotar enquanto país, porque
Hoje, com a emergência climática que se impõe, com a emergência pandêmica que se impõe, a gente já superou o tempo das iniciativas individuais. É importante cada um olhar para o seu padrão de consumo e para as suas escolhas individuais? Sim, mas só que as escolhas individuais não vão dar conta do desafio. O desafio a gente tem que dar respostas no âmbito governamental. E não é só de um país. O mundo está sendo chamado a refletir sobre essas emergências e dar soluções para ontem. 2030 está logo ali, né? Então, a gente vai de sugestões, desde elaborar esse plano de contingência, né, para defender uma alimentação saudável, que, ao mesmo tempo, aí vai promover os sistemas de produção alimentares, né, mais acessíveis geograficamente, economicamente, né? Uma questão de um alinhamento, de uma estratégia de tributação, né, desses alimentos que são prejudiciais para o meio ambiente e para a vida das pessoas, e que não oferecem, né, que não contribuem para, de forma tão eficiente para a oferta de água e comida. É fundamental a gente pensar em promover o acesso à educação e à informação, para as pessoas entenderem, né, o âmbito das decisões governamentais e ter aderência, né? Fazer esse debate de forma ampla para ter uma aderência. Restringir a questão da publicidade, né, desses produtos de origem animal, né? Exemplo do que foi feito, por exemplo, com o cigarro, né? Estabelecer aí as políticas de desenvolvimento industrial para a gente ver aí a questão da regulamentação e da produção em escala, né, dos mercados, dos produtos à base de planta, da questão da carne cultivada, enfim. Então, são múltiplos desafios, esse olhar é bem complexo, mas urgente e necessário. Combater a fome e salvar o planeta é uma emergência que se impõe. Para a gente garantir direitos, né, para a gente reivindicar qualquer direito, a democracia, justiça, liberdade, né, qualquer desses direitos, ele fica pequeno se a gente não estiver vivo, né? E garantir a alimentação humana sem destruir o planeta significa garantir esse direito básico, que é de estar vivo, para a gente reivindicar todo o resto. Então, muito obrigada, Instituto Lula, pela essa oportunidade. Estamos muito felizes e honrados de participar com esse debate. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Passo agora, então, a palavra ao Alan para os seus comentários, sugestões ou agregações, né, à fala da Vanessa. Por favor, Alan, fique à vontade. Obrigado, professor Jorge. Obrigado, Vanessa, né? Mais uma oportunidade de nós estarmos juntos, aprendendo mutuamente um com o outro, né? E também obrigado, na figura do professor Jorge, ao Instituto Lula, pela oportunidade de ampliar e dar prosseguimento a esse debate inaugurado pela Vanessa a partir do livreto que ela redigiu, né, do livreto popular, Combater a Fome e Salvar o Planeta. Então, vou muito brevemente comentar a leitura que eu fiz do livreto e colocar uma ou duas perguntas e uma preocupação, além das perguntas. Então, começaria dizendo assim, que tarefa hercúlea, né, da Vanessa, essa pergunta, né, combater a fome, salvar o planeta, e vocês vão ter a oportunidade de ver o livreto, né, que vai ser disponibilizado, acredito, em breve, né, e a foto que ilustra a capa do livreto é aquela fotografia que girou a internet, os jornais, as revistas. Se não me engano, o fotógrafo se chama Domingos Peixoto, foi tirado em setembro de 2021, e no Rio de Janeiro. Algumas pessoas dentro de um caminhão com restos de ossos, né, remexendo ali nos restos de ossos para buscar se alimentar, né, num país que ultrapassa aí 33 milhões de pessoas que não fazem 2 refeições por dia, né. Então, olha o nível, a gravidade, o nível de crise que nós estamos diante e a dificuldade da pergunta, né?
como alimentar um povo, né, num país que, ao mesmo tempo, é recorde, né? Produtor recorde de proteínas vegetais e animais, né? O Brasil bate recordes nas suas safras de soja, de milho, e de carne de boi, carne de porco, carne de frango. Então, é uma pergunta fulcral, ela é essencial na sociedade brasileira. Isso e uma pergunta feita por uma pessoa muito importante para essa batalha, que é a Vanessa, que há décadas luta pelos direitos dos animais. Então, ela vem com força a partir da construção de uma trajetória ética e política, né, de luta pelos direitos dos animais. Então, é uma situação especial, é um encontro especial. Esse é uma pessoa capacitada para oferecer caminhos para a sociedade brasileira enfrentar esses problemas tão graves. A Vanessa, que também, além de tudo, tem uma capacidade organizativa gigantesca, que sempre associada com uma generosidade que se revela na prática com ela buscando dar espaço para as pessoas falarem, pessoas que ela acredita serem relevantes, que têm coisas a dizer, que têm oportunidade para falar. Então, eu já tive a oportunidade de participar em eventos com a Vanessa, em que ela construía espaços para pessoas falarem, serem ouvidas, ela constrói isso. Então, ela tem essa capacidade organizativa junto dessa generosidade. Então, quando a Vanessa para falar, nós temos que ouvir a Vanessa falando. Então, essa é a minha introdução muito breve, e por isso a minha gratidão de poder estar aqui com você, Vanessa. E aí eu vou comentar muito rapidamente esse problema fundamental da sociedade brasileira, que é a fome num país produtor de carne recorde, né? Eu destacaria logo de partida o problema do que a Vanessa comentou na fala dela, que está bem apresentado no livreto, é que como o Estado brasileiro, a sociedade brasileira como um todo, são fiadores do agronegócio no Brasil. Então, a Vanessa traz os dados lá do Plano Safra. Quanto de dinheiro vai para o agronegócio? Desmatar, produzir suas monoculturas, né? E para além até do investimento do Plano Safra, as instituições brasileiras. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é fiador das grandes corporações do agronegócio. O Banco do Brasil, com seu fundo de pensão, a Petrobras, com seu fundo de pensão. No caso do BNDES, eles abrem linhas de crédito subsidiado, ou eles passam a ser acionistas de grandes empresas, né, na Bolsa de Valores. Então, a sociedade brasileira, como um todo, ela acredita nesse projeto do agronegócio. Então, esse é um nível do problema, né? Então, e já uma pergunta, né? Como que nós podemos reorientar a sociedade brasileira em direção a um novo projeto que não dependa do financiamento do agronegócio? E aí, a Vanessa listou aqui todas as razões pelas quais nós somos contra esse projeto, né? Desde a destruição do meio ambiente, o desmatamento, né? A violação sobre os povos camponeses, os indígenas, os quilombolas, né? Que são, antes de tudo, aqueles que portam uma possibilidade e outra para um futuro, como diz o Ailton Krenak, né? Um futuro que pode ser ancestral, né? Não um futuro biotecnológico distópico, né? Esses protetores da biodiversidade na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, né? Povos e seus meios de vida que nos protegem, inclusive, de epidemias, né? De pandemias. Então, um exemplo, existe um vírus muito perigoso chamado vírus sabiá, e ele existe em roedores silvestres na Mata Atlântica. Em São Paulo, voltou aos noticiários porque 2 pessoas foram contaminadas em 2019. E já e outras pesquisas demonstraram como o reflorestamento da Mata Atlântica evita o contato com esse tipo de vírus, né, a família do
do vírus sabiá, que é as arenaviroses. Então, olha a centralidade para essas outras formas de produzir alimento, essas outras formas de ocupar territórios, diante dessa catástrofe que nós vivemos, né? Então, só desdobrando um pouco, né, os temas que estão apresentados no livreto da Vanessa. Então, isso se amarra de forma muito sinistra no projeto que o Brasil tem fundamentado, financiado nas últimas décadas, porque ele volta como violência sobre os povos, os nossos povos, né? Então, a Cargill, que é o maior produtor de soja, o maior comercializador de soja, um dos maiores comercializadores de soja no mundo, está prestes a inaugurar um novo porto no Pará, depois de ter ocupado até um sítio arqueológico com o porto anterior. Então, as camadas de violação ambiental, social, epidemiológica, né, das doenças só vão se acumulando, né, nos fortalecendo em nós o desejo por uma outra forma de vida, né? E para amarrar com a coisa da economia, né, são setores que são críticos, eles dão prejuízo, então eles se movem rolando dívidas. Então, a própria JBS, ela passou a comprar empresas endividadas lá nos Estados Unidos. A Swift, essa lojinha que tem todo lugar com a plaquinha, carnes congeladas, era americana, foi comprada pela JBS e a JBS assumiu essas dívidas. Em outras palavras, a sociedade brasileira está assumindo essas dívidas dessas empresas do agronegócio, que além de tudo dão prejuízo. E se não fosse todo esse investimento brasileiro, já teriam ido à falência. Então, é uma palavra-chave que a Vanessa usa, as externalidades. Esse modo de vida, ele tem prejuízos que estão sendo jogados sobre a sociedade e sobre os animais outros que humanos, né, também. Então, para amarrar um pouco com essas saídas, a agroecologia, a agrofloresta, né, os quilombolas e as suas capuovas, as suas formas de produzir alimentos e de criar animais até, os indígenas, plantadores de floresta, protetores e amplificadores da biodiversidade. Eles são as suas redes de sementes, eles amplificam, eles não só protegem, eles amplificam a biodiversidade. E assim eles atuam como cascatas de proteção da sociedade inteira. Quando o pajé Yanomami fala que eles estão segurando o céu para não cair na nossa cabeça, não é uma metáfora, é uma constatação muito concreta, né? E aí a pergunta, né, elaborando um pouco esses dois lados do problema e das saídas, né, eu vou fazer sem medo essa pergunta para a Vanessa, porque eu sei que ela atua como indivíduo, ela é organizadora na sociedade civil e também ativa, militante dentro do Partido dos Trabalhadores. Então ela sabe pensar como indivíduo, como sociedade civil e como Estado. Então a minha pergunta é essa, Vanessa: como que a gente enfrenta e pensa através desses diferentes níveis, né? Porque muitas vezes para um indivíduo ele está ali confinado com as escolhas que o mercado põe para ele, né? Em muitas das situações. Então ele vai no mercado, ele compra o que está sendo ofertado ali. Se ele é um trabalhador urbano que não está num contexto de produzir o próprio alimento, né? Então, e a sociedade civil, como que ela pode fazer esse meio de campo entre esses projetos que o Estado tem financiado e que podem ser outros, né? E o indivíduo, né? Que no limite é quem vai fortalecer as escolhas que a sociedade civil de alguma forma pode destrinchar e apresentar e fazer avançar, né? Então a minha pergunta é um pouco essa, e a minha preocupação, para encerrar já, eu entendo a necessidade da gente agora ampliar o leque e perguntar sobre tudo, inclusive sobre todas as soluções, inclusive as mais problemáticas, né? Mas eu tenho essa preocupação de fundo, que é, por acreditar que o agronegócio e os seus regimes alimentares corporativos, eles estão na raiz do problema,
é importante que a gente tire algum momento para desconfiar, pelo menos, das saídas que são de uso intensivo de capital, né? Porque a própria JBS, por exemplo, a BRF, estão investindo em carne de laboratório. Para dar um exemplo, não é só a questão da carne de laboratório, né? A própria proteína vegetal, né? A soja, por exemplo, bom, a boa parte da soja é transgênica, né? O geneticamente modificado, que também é destrutivo para as complexas teias ecológicas, né? Então, eu fico com essa preocupação de fundo em relação aos regimes alimentares corporativos. O MST, no ano passado, teve uma safra de soja orgânica, né? Então, para compor aí, né, com os regimes alimentares corporativos, os regimes alimentares camponeses, indígenas, quilombolas, né, precisa de força e precisa de legitimidade, mais do que nunca, esses regimes chamados alternativos, mas que são o grosso da produção popular brasileira, né? Então, fica como um complemento de pergunta, mas mais como desconfiança do que como crítica, né? E porque é o momento que nós estamos, né? Estamos capturados, eu diria sequestrados pelo regime alimentar corporativo, né? É muito difícil desviar. Mesmo as pessoas que consomem carne, elas estão comprando carne do monopólio, né? E do monopólio que foi, como eu disse no início, e você disse no texto, financiado pelo Estado brasileiro, pelas instituições brasileiras. Então, precisa de uma chacoalhada radical para que as pessoas consigam, de fato, executar caminhos diferentes. Né? Transcende até a escolha ética, né? Claro que sai daí da preocupação com os direitos dos animais, mas chega um momento que a gente encontra entraves concretos, materiais, na forma como a sociedade brasileira está montada, em cima dessa armadilha e esse sequestro, eu diria, do regime alimentar corporativo, né? Então, para encerrar, só elogios. A Vanessa, ela se propôs a fazer uma investigação de fôlego e difícil. Imagina quem que é capaz de responder essa pergunta, e ela responde de diversas maneiras, né? Então, eu só retorno a palavra para a Vanessa e agradeço mais uma vez a oportunidade para conversar com vocês, né? Um abraço, né? Obrigado, Alan. Eu gostei dessa sequestrado, né, pelo regime alimentar corporativo. Acho, nunca tinha visto uma frase tão forte, mas interessante. Olá, Vanessa. Comentários? Palavra sua. Ô, professor Alan, nossa, eu fiquei encantada, muito agradecida por todo o comentário, pela leitura atenta, pelas contribuições, pelas provocações, que a minha cabeça já está fervilhando aqui, vontade de já incorporar um monte de trechos, está anotado aqui, e com certeza a gente precisa incorporar esse debate, ampliar, e eu acho que o objetivo desse webinário é isso, né? É ampliar os olhares, né? E aí, assim, você pergunta, como então nós vamos fazer? A gente sabe o que é o desafio, né? A gente sabe onde o calo está apertando e como que a gente vai se organizar para fazer essa mudança. Olha, nesse exato momento, nós estamos vivendo, assim, um momento muito especial da história, né? Nós estamos aí em ano eleitoral, nós estamos com o candidato que assume a liderança nesse momento, ele está num amplo processo de consulta popular para a elaboração do programa de governo. Então, eu desconheço uma iniciativa anterior dessa natureza, né? Muito aí ajudada pelas facilidades tecnológicas, né? Uma consulta pública que está no site para a elaboração do programa de governo Lula-Alckmin, e eu estou vendo a mobilização da sociedade civil, né? Para ocupar essa plataforma. Então, assim, a ocupação dessa plataforma com a visão de mundo que a gente quer ter, ela é fundamental. Porque o agronegócio ele vai estar lá representado, defendendo que o Plano Safra, prioritariamente, continue patrocinando esse regime alimentar corporativo. Eu amei, vou passar a usar esse termo. Então, ele vai estar lá reivindicando, ele vai estar lá dizendo, olha, é a gente que alimenta o Brasil, é a gente que sustenta o Brasil. Será que é mesmo?
A gente sabe que 80% da comida que vem para o nosso prato é produzido pela agricultura familiar, pelo pequeno produtor, né? 77, e por quê? E a gente tem que questionar, 77% dos estabelecimentos agrícolas, eles ocupam só 23% da terra e só recebem 15% do investimento do Plano Safra, ou seja, quem alimenta a população brasileira só recebe 15% de todo o investimento do Estado. Então, qual é a opção do próximo governo? Vai ser continuar com essa conta? Ou a gente vai enfrentar essa conta? Para enfrentar essa conta, não basta só o próximo governo querer, a gente tem que ter uma ampla base de sustentação social organizada, através dos movimentos camponeses, dos movimentos indígenas, da população. E é um debate que a gente vai fazendo em várias frentes. A partir do momento que a pessoa ela entende que as opções alimentares dela não são meras opções alimentares individuais, que ela está inserida na ótica desse regime alimentar corporativo, né, inclusive com altíssimos investimentos em publicidade, para direcionar o seu olhar, né? Se você for olhar, nossos avós, nossos pais não consumiam essa quantidade de carne que a gente consome hoje em dia. Mas por quê? Teve um investimento maciço, né, nessa indústria capitalista que opera nessa ótica monocultura, né, para você acreditar que você precisa dessa quantidade de cálcio, de leite, de vaca, de carne animal, né, e inviabilizando todas as outras proteínas, que você vivia com as proteínas vegetais, vivia bem, né? Você vivia com o seu feijão, com o seu grão de bico, né? Então, você precisa, primeiro, sociedade civil organizada, acesso à informação, educação da população para você desvelar esse véu, né? E você fomentar esses sistemas resilientes para que eles se defendam. Por exemplo, no ano passado, eu lembro que eu achei isso tão emblemático, teve um acampamento indígena aqui em Brasília, e eles estavam recebendo as doações e tal. E lá pelas tantas, correu um grupo, eles querendo doação para comprar 700 quilos de carne. Aí, na mesma hora, eu mobilizei os veganos e vegetarianos da cidade, e a gente foi lá, levou 2 toneladas de comida vegana, né? E como uma forma de protesto silencioso, estamos juntos aqui, é contraditório, você está financiando o setor que está desmatando as florestas, né? Que você está aqui pedindo para defender as florestas e você está ajudando a financiar. Então, da mesma forma, para mim, não faz sentido a esquerda, que no seu projeto utópico, né, de uma nova sociedade, tem que enfrentar a bancada ruralista, a bancada da bala, né? Que a gente continue financiando esse modelo do agronegócio. Então, a gente precisa ter essa tomada de consciência, né? É fundamental. E aí, com relação às soluções tecnológicas, às soluções corporativas, né? Por exemplo, com relação a todo o mercado que se desenvolve aí, os produtos à base de planta, os produtos da carne cultivada, eu acho assim da maior relevância esse debate. Eu acho que no mundo perfeito, a gente encontraria soluções alimentares diretamente da terra, né? Eu não posso tirar por mim a minha realidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho o privilégio de poder cozinhar. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer minha comida, né? De fazer meu grão de bico, fazer minha lentilha, minha ervilha. Agora, quantos brasileiros e brasileiras têm esse privilégio? Né? Que as pessoas estão dependendo, sobra um pouquinho de dinheiro, vai lá e compra um embutido, uma salsicha, que é cancerígeno puro, né? Então, esse debate passa, por exemplo, de questões estruturais, de você ter restaurantes comunitários em todos os bairros, né? Para você superar essa ótica da exploração capitalista do trabalho da mulher, que fica ali, tem que trabalhar fora e tem que providenciar a comida da família. Né? Então, você pensar nesses restaurantes comunitários com produtos orgânicos, né? Com produtos que vêm direto da terra. Agora, não tem como hoje a gente desprezar essa realidade desse mercado. Estamos inseridos no mundo capitalista. Vamos questionar o modelo capitalista? Vamos, isso é o projeto que nos toca enquanto projeto de esquerda. Mas, inserido nesse mundo capitalista, existe
essas alternativas à base de planta e o mercado de carne cultivada. Comparativamente ao modelo posto, você tem vantagens. Comparativamente ao modelo posto da exploração agropecuária como é feita, você tem vantagens para a saúde humana, você tem vantagens para o impacto ambiental, né? No mundo ideal, a gente iria buscar as alternativas diretamente da terra. Então, são debates que nos impõem, são debates que não que passa pelo crivo individual, mas as urgências nos levam para o debate de estratégias, de políticas, de modelo de país e de sociedade, de mundo que a gente quer ver inserido. Ou a gente faz esse debate amanhã para a gente debater, né? Está em risco aí a sobrevivência humana na Terra. Então, não sei se eu consegui responder e não sei se eu provoquei mais dúvidas, mas estou aqui à disposição para a gente seguir nesse diálogo. Tudo bem, Vanessa. Bom, estamos chegando ao final. Eu queria fazer uma pergunta, Vanessa. Nosso ciclo está chamando de velhas e novas desigualdades, né? Na era digital. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão a partir dos seus estudos. Que novas e velhas desigualdades nós podemos esperar, né? Dado esse padrão, entendeu? E se a gente pode, no novo padrão, a gente diminui essas desigualdades, até porque o Alan levantou uma questão muito relevante dessa ideia da carne cultivada, que no limite ela pode ser apropriada, né, pelos grandes capitalistas e ser levada à frente e deve até ser levada à frente por esses. Que consequências, né, esse tipo, né? Você falou que na soma é melhor situação, mas você não sai do padrão, de um determinado padrão de dominância do velho capitalismo, entendeu? Então, queria ouvir de você aí considerações a respeito dessa. Eu acho que é uma pergunta basilar, porque assim, isso depende também do impulsionamento do Estado nesse modelo de financiamento. Porque se você for pensar, por exemplo, os produtos à base de plantas, salsicha, nuggets, né, que são feitos à base de plantas, mas que mimetizam ali o gosto, a textura de carne. A carne, o nuggets, a linguiça de frango, só tem um jeito, só vem do boi, da vaca, da galinha. Esses produtos à base de planta, ele vem de uma variedade enorme, de feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico. Quem é o fornecedor dessa matéria-prima? Então, é uma ameaça, mas também é uma oportunidade. E vai depender de como a gente se impõe enquanto de projeto desenvolvimentista. Né? Quais os caminhos que nós vamos escolher? Onde que nós vamos aportar? A gente sabe que onde o Estado bota a mão é onde que pesa as políticas, é onde aquele setor vai desenvolver. Então, por exemplo, se eu falo aí dos processados à base de plantas, você tem uma capacidade de incorporação de tecnologia muito simplificada, que pode ser apropriada por pequenos empresários. Né? Hoje, pequenos empresários podem aportar e desenvolver seus negócios. Sendo que os processados à base de plantas, qual é a matéria-prima? A matéria-prima pode vir da agricultura familiar, orgânica, né? Enquanto que a carne, ela só vem de monocultura, ela só vai impulsionar o consumo de monoculturas, né? De soja, de milho, né? Mas os processados à base de plantas, elas podem impulsionar uma série de pequenos agricultores orgânicos e familiares e empresários. O que é preciso? A gente precisa definir a mão do Estado pesando para esse olhar. Por exemplo, hoje, nos editais de pesquisa de produção agropecuária, a carne à base de plantas e a carne cultivada sequer entra. Sequer ela pode disputar os editais junto com a carne convencional. Então, quer dizer, como que a gente vai fomentar a pesquisa e os investimentos nessa área? Da mesma forma, e a gente sabe do perigo, né, e já está sendo feito
essa migração, tá? A mesma pessoa que lucra com o abate de animais, com o agronegócio, é a mesma empresa que está migrando e que está despontando no mercado das carnes cultivadas. Mas, por outro lado, se o Estado brasileiro ele se apropria dessa tecnologia, se ele é o impulsionador dessa tecnologia, e a gente tem federais em Belo Horizonte e em Curitiba que já tem pesquisadores trabalhando com essa tecnologia, ou seja, se você vem com o aporte do Estado, você pode decidir onde que vai ser empregada essa tecnologia, aonde vai ser socializada. Imagina se você chega, por exemplo, em cada assentamento aí do MST, você consegue colocar um bioreator. Então, você vai estar socializando essa tecnologia, você vai estar agregando mais valor a esse produto, né? Ou, por exemplo, que não só a carne, mas você tem os insumos para você alimentar essa carne cultivada, que vai ser demandada não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. Então, assim, é um mercado que vai ser desenvolvido. Resta saber se a gente vai deixar que se desenvolva nas mãos do mercado ou se a gente vai conduzir para onde a gente quer que seja desenvolvido, né? E tem questões mais profundas. A gente tem, sim, que discutir o modelo de sociedade que a gente quer. O que é moderno? Moderno é você ir no mercado e comprar um pacote de nuggets? Ou moderno é você pegar um milho e comer esse milho, comer o feijão? Eu acho um luxo, eu acho um privilégio eu poder cozinhar o meu feijão, fazer o meu arroz, meu feijão. Isso, para mim, é modernidade, sabe? Então, a gente tem que discutir de maneira mais profunda por que todas as mulheres não têm isso. Por que todas as famílias não têm disponível esse privilégio de ter o tempo de cozinhar, de comprar o seu produto, né? E é impulsionado e é empurrado a consumir esses produtos, né? Que o mundo capitalista nos vende como esse modelo de modernidade, de vida moderna, né? Que, na verdade, não faz bem nem para o meio ambiente, nem para a vida e saúde das pessoas, e muito menos para os animais. Obrigado, Vanessa. Achei que ficou bastante interessante e agora estamos chegando ao final. Eu queria passar a palavra para o Alan para as considerações finais, comentários, depois volto para você, tá, Vanessa? Por favor, Alan. Eu estava já pensando em encerrar os trabalhos. Eu só cumprimentar mesmo a Vanessa, não tem nenhum adendo a fazer. Eu compartilho das mesmas preocupações que ela e das mesmas esperanças também, que nós possamos nos unir contra esse regime alimentar que nos sequestra, né, das corporações monopolistas, para que a própria sociedade civil consiga se movimentar para além dos confinamentos que, de alguma forma, a própria sociedade brasileira criou, né, sobre nós, né, e a gente nunca deixar de se inspirar nos nossos irmãos indígenas e quilombolas que tem sempre uma forma de pensar e de viver que também coloca em questão só o modo de vida do urbano consumidor de mercadorias, né? Então, também é uma coisa, uma ponta que é importante deixar solta aí, né? Como produzir os próprios alimentos, né? Existem experiências de jardins urbanos, hortas urbanas, né? Que a gente não comentou, que também entra na jogada e poderia entrar com mais força, né? As saídas de produção de alimentos, mesmo nas cidades, né? Então, só para deixar mais um assunto aí. E agradeço demais. Aí espero a gente continuar conversando. E estamos juntos. Obrigado, Alan. Quer dizer, em outro webinário, a gente comentou das hortas urbanas, tá, Alan? Então, teve uma outra... em outro tema, a gente tratou da questão das hortas urbanas. Acho que as coisas estão se complementando no ciclo. É muito interessante. Vanessa, por favor, seus comentários finais. Mais uma vez, agradecer a oportunidade do Instituto Lula por esse belíssimo edital, por essa oportunidade única, né, desse debate junto à sociedade. Professor Jorge, professor Alan, sou só gratidão e sigo à disposição, né, para contribuir com esse debate, até a publicação aí do nosso livreto, e a gente ajudar a fomentar esse conhecimento junto à sociedade, para a gente fazer essa disputa, né, a disputa de mundo que a gente quer ter para a gente e para os próximos.
Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bom, foi excelente, né? Estamos finalizando mais um webinário do ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer ao professor Alan Rodrigues de Campos Silva pela ótima interlocução e contribuição à nossa discussão. Quero também agradecer a Vanessa pelo esforço, porque em tão curto espaço de tempo, né, ter nos trazido essa discussão tão rica e complexa, né, que gerou nosso debate hoje aqui poderia ir mais longe. A gente tinha estabelecido, né, um tempo básico, mas teríamos, né, tínhamos riqueza aqui de dados, informações para o debate prosseguir. Mas ficamos para outra situação, né, para outro momento, tá? E, por fim, quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando até agora e convidar, né, a continuar nos assistindo e prestigiando nossos próximos webinários do ciclo de estudos e pesquisas do Instituto Lula. Bom, era isso que eu tinha a dizer e muito obrigado a todos.